Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 13. Livro de Josué, capítulo 13. Prometo, não demora hoje, prometo. Mas eu falei para o povo do louvor, canta rápido, porque hoje eu tenho que ir para Êxodo, Josué, tem que ir para Filipenses, tem que ir para Apocalipse, tem mais uns 2 ou 3 versículos aí. Então, mas eu prometo ser rápido. Graças a Deus. Irmão Afrânio está lá, ó, olhando para nós aqui, irmão Anésio. Ele está lá atrás de olho assim, ó. Olha ele lá. Josué, no capítulo 13, versículo 1. Hoje nós temos a irmã de Juju aqui, a Priscila, não é isso? Priscila, ela ali, ó, viu? É a irmã de Juliana. E quem toma conta dela é o esposo de Juliana. Ele que toma conta dela. Né? Deus te abençoe, Priscila. Josué 13, verso 1. O que está escrito aí, irmão, por favor? Essa semana eu estava orando e pedindo a Deus uma continuidade, né, desse livro precioso de Josué. E o versículo que vai nortear essa palavra está aqui, no capítulo 13, versículo 1. E o que me chamou a atenção, e o que eu quero repartir em nome de Jesus, é essa expressão aqui, que a Bíblia diz, era porém Josué já velho. E quando a Bíblia diz que o cabra é velho, é porque é velho mesmo. Não é? E é interessante que o Senhor também disse, não é? E disse o Senhor, ô Josué, já estás velho, entrado em dias, isto é, tu já passou do tempo. E ainda muitíssima terra ficou para possuir ou para conquistar. Essa expressão aqui, irmão, chamou a minha atenção, porque Deus havia dado uma ordem a Moisés e, consequentemente, a Josué, lá atrás, para que eles, entrando em Canaã, eles pudessem conquistar toda aquela terra. Eles não poderiam deixar nada em pé daquele povo, daquela cidade. Eu já disse aqui anteriormente que a razão de Deus ter enviado seu povo a Canaã e lhe dar aquela terra era uma promessa que Deus havia feito a Abraão. E lá no Gênesis 15, Deus disse para Abraão, olha, a tua 4ª geração é que vai possuir essa terra. Porque a medida do povo que mora lá ainda não está completa. Então Deus deu um tempo para aquele povo. Deus permitiu muito tempo ainda na vida daquele povo. E quando Deus dá tempo, a Bíblia diz, é para a pessoa se arrepender. É para a pessoa repensar a sua vida. Às vezes Deus pode estar te dando um tempo e você não está entendendo. Não é? Deus falou alguma coisa a teu respeito lá atrás. E você diz assim, eu acho que Deus esqueceu, sabia? Deus esqueceu, eu vou aproveitar que Deus não está nem aí para mim. Cuidado. Porque Deus não esquece. Se Ele falou que está te dando um tempo, cuidado com o teu tempo. Porque quando esse tempo chegar, quando esse tempo extinguir, quando esse tempo se completar, você pode estar certo que Deus vai estar na porta da tua casa. Quando tu abrir a porta, Ele fala assim, oi, sou o Senhor. Vim acertar minhas contas contigo. Mas que foi? O teu tempo chegou. E aí a gente não se esquece. Melhor, a gente se esquece disso. Mas Deus não esquece. Então Deus havia dado um tempo a esse povo.
e disse para Josué: quando você chegar lá, você pode entrar à vontade e pode fazer a obra. Esse povo, o juízo já veio sobre eles, o julgamento é que esse povo que não se arrependeu, eles irão morrer. E dessa forma você irá conquistar a terra. Não pode ficar nada. E o que me chama a atenção essa noite, irmãos, é que a Bíblia diz que Josué, ele entra ali lutando. E nós já vimos isso em mensagens anteriores. Josué não luta apenas em Canaã. Lá em Êxodo 17, quando os amalequitas vieram contra o povo de Deus ainda no deserto, a Bíblia diz que Josué, ele lidera uma campanha de guerra contra aquele povo, no momento em que Moisés sobe ao monte para orar. É ali que nós vimos, não é, que quando a mão de Moisés abaixava por ser pesada, o inimigo prevalecia. E aí Arão e Ur, vendo aquilo ali, correram, cada um sustenta a mão de Moisés, até que o povo de Deus triunfasse naquela batalha. Então Josué já luta desde novo. Ele já está lutando desde anteriormente. Isso aplicando aos nossos dias hoje, na vida espiritual, não é diferente. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, eu sou novo para lutar. Por exemplo, temos aqui diante de nós, jovens, adolescentes, tem muita gente nova espalhada por aí, que pode estar dizendo: não, eu ainda estou novo para esse negócio, pastor, pera lá, né, eu só tenho 12 anos, só tenho 15 anos, quando eu fizer 18, 20, aí o senhor vai ver. Aí o senhor vai ver eu lutar mesmo. Olha, eu quero dar um conselho a vocês: comecem cedo. Comecem a batalhar cedo. Comecem a lutar pela vida de vocês cedo. Comecem a vencer os inimigos cedo. Porque ele não brinca, ele não respeita a idade. O inimigo não diz assim: não, esse aqui eu não ataco porque ele é menor. Não tem isso não. O inimigo não tem nem de menor nem de maior. Então, na vida espiritual, cada um de nós temos que começar a batalhar cedo. Você não espere ficar velho para batalhar, não. Não espere o tempo passar na sua vida espiritual e lá na frente você vai dizer: meu Deus, eu queria muito vencer, mas agora o tempo passou na sua vida. E nós precisamos prestar atenção nisso aqui. Josué, Deus disse: já estás velho. Em outras palavras, já lutaste bastante. Deus que conhecia Josué, porque Deus o chamou, Deus o comissionou a ficar no lugar de Moisés. Deus conhecia esse moço. E Deus disse: olha, já vejo que tu envelheceste. Estás velho, só que tem uma coisa, Josué. Ainda muitíssima terra ficou para ser conquistada. É isso que me chama a atenção, irmão. É que se a gente não prestar atenção na nossa vida, no nosso tempo, nas oportunidades que Deus dá, para a gente conquistar na nossa vida espiritual, vai chegar um tempo da minha vida e da tua vida, como a Bíblia diz, velhos, cansados, e a gente olha para trás e diz: puxa vida, eu podia ter batalhado mais, eu podia ter orado mais, eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter, dado mais de mim pela obra de Deus, e agora eu estou velho, cansado, e aquilo que eu queria conquistar eu não conquistei, aquilo que eu desejei eu não alcancei, e a vida espiritual passa sem significado, sem vitórias. A gente vai vivendo uma vida espiritual sem vitórias. Vai deixando o tempo passar sem conquistar as coisas que Deus tem para nós. E aí chegamos à idade da velhice e vamos ouvir Deus dizer: meu filho, você está velho, hein? Só que tu deixou um bocado de coisa para trás. Deixaste um bocado de coisa. E essas terras que ficaram, elas têm um simbolismo, elas têm um significado, irmão. Sabe? Elas têm um simbolismo e um significado.
Abra sua Bíblia em Juízes, por favor, no capítulo 3. No capítulo 3. Capítulo 3? Não, 2. Perdão, capítulo 2. E aí, no versículo 20 até o 23, diz assim, Juízes. O livro seguinte é o de Josué. O livro histórico também. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e aí o Senhor disse, porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvido à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo. Isto é, o que Josué não conseguiu, Deus disse, quer saber? Eu não vou agora lutar por esse povo, não. Josué tinha que ter conquistado, não conquistou, eu não vou fazer nada, eu vou largar para João. Josué morreu, não é? Porque a Bíblia diz que Josué morreu com 110 anos. Josué morreu, Deus disse, olha, eu não vou mexer com isso, não. Eu vou deixar essas nações, olha o verso 22, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como os seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. É interessante, irmãos, que essas terras que ficam, Deus sabe muito bem fazer uso delas. Deus sabe. Em outras palavras, aquilo que eu não conquisto na minha vida espiritual, aquilo que eu deixo passar, aquilo que eu não expulso da minha vida, aquilo que eu não faço morrer na minha vida, aquilo que, sabe, eu deixo de qualquer maneira na minha vida. E a gente pensa que é Deus que vai tirar isso de nós. Não, quando Deus quiser, um dia Ele tira isso. Sabia disso, irmão? Preste atenção na mensagem de hoje, porque ela é tremenda. Tem coisas na minha e na sua vida que pensamos nós que é Deus que vai tirar, e não é. Deus está dizendo aqui, o que ficou, eu não vou mexer um dedo. Eu vou deixar. Isto é, eu sirvo a Deus desde a minha meninice pela sua misericórdia e graça. Eu estou lutando desde pequeno. Fui adolescente, igual esses meninos na igreja. Fiz 15 anos na igreja, 16, 17, 18, 19, 20. Me casei com a irmã Beth, estou casado até hoje pela misericórdia de Deus. Sempre lutei. Mas tem coisas na minha vida que eu ainda não conquistei. Tem alguma coisa que, sei lá, de repente ainda está lá, ó. Aí a gente fica orando assim, Senhor, me sonda. Vê lá aquele negócio que tem lá, está vendo aquele negócio lá? Tira para mim, Senhor. Bota a mão aqui, ó. Tira. Graças a Deus, Deus tirou. Aí Deus diz, eu não meto a mão aí não. Eu não meto a mão aí não. Porque essa conquista não é de Deus, ela é sua. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que Deus não vai fazer, porque é eu e você que temos que fazer. É coisas que nós temos que lutar por elas. São coisas que nós temos que, sabe, expulsar mesmo. Essas nações aqui, ó, é um negócio sério. Quando você vê aqui Josué 11, você está pensando o quê? Olha, vamos para Josué 11 aqui. Vamos lá, esse relógio hoje vai dar uma seguradinha aí, que Jesus é bom. Josué 11. No capítulo 10, nós vimos naquela semana anterior aí, né, posterior aí, sei lá, antes, que Josué faz parar o sol e a lua, e vence aquela batalha quase que impossível. Aí no capítulo 11 diz assim, sucedeu depois disto, que ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou Jobabe, rei de Madom, rei de Siron, rei de Acace,
Axaf, e aos reis que estavam ao norte da montanha, na Campina, no sul, no Quirenote, nas planícies de Nafote, Dor, da banda do mar, ao Cananeu do oriente, do ocidente, ao Amorreu, o Eteu, o Perizeu, o Jebuseu da montanha, ao Eveu do pé de Hermon, da terra de Mispá. Olha quanta gente, hein? Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com ele. Muito povo, como a areia que está no mar, e multidão, e muitíssimos cavaleiros e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Eu estava lendo isso aqui, irmão, vocês não têm ideia, eu me transporto, eu vou lá para o tempo de Josué. Josué acaba uma batalha, que para vencê-la, Deus teve que fazer um milagre, parar o sol e a lua, porque senão não dava tempo. E foi uma batalha reída, tremenda, sabe, uma batalha que, eu imagino quando terminou, Josué falou, meu Deus, ai, eu estou cansado, e não foi fácil, ai meu Deus do céu. Quando o resto das nações ouve que Josué ganhou aquela batalha, você está pensando que o inimigo falou assim, ó, abre o olho, hein? Viu a derrota que Josué causou aí? Viu? Viu o que ele fez? Parou até o sol e a lua. O homem não é mole não, hein? Abre o olho com ele, hein? Vamos ficar quietinho, pianinho, esse Josué aí não é mole não. É assim que a gente pensa do adversário. Quando a gente conquista uma batalha, nós, normalmente, o que fazemos? Arrefecemos na fé. Aí fala, graças a Deus, né? Ai, meu Deus, orei, Jesus me deu vitória, irmão. Agora eu vou para a rede que tem lá na varanda. Graças a Deus. Enquanto tu está na rede, teus inimigos estão tramando aqui de novo, ó. Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui, a turma aqui, ó. E não são poucos não, irmão Paulo, são muitos. A Bíblia diz que o rei, lá o tal do Jabim, ouviu que Josué tinha vencido, aí mandou recado, chama o rei, chama o Jobabe, não sei de onde, chama o outro, chama o rei, e do norte, na montanha, na campina, e no sul, e na planície, do oriente, do ocidente, do Amorreu, o que estava na montanha, do pé do monte, e junta todo mundo. Porque tu está pensando que o inimigo vai dar trégua, ele não dá trégua não. A gente pensa, pastor, eu quero dar um culto de ação de graça que eu venci uma batalha. Graças a Deus. E lá fora tem bolo e guaraná para toda a igreja, pela vitória que Deus me deu. Ao povo, aplauda ao Senhor. É! Enquanto a gente está comendo guaraná e bolo ali atrás, o inimigo está aí na porta juntando a turma dele aí, ó. Quando você sai ali fora, a Bíblia diz que era tanta gente que parecia areia do mar. Era uma multidão, muitíssimos cavalos e carros. Não era pouca gente, não. Porque o inimigo, irmãos, ele sabe, a Bíblia diz, e ele sabe, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele sabe disso. Então ele não vem com pouca coisa. Ele sabe. Agora nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos confiar na ação de Deus, no mover de Deus. Josué, cansado da luta, da batalha, a Bíblia diz que o Senhor falou para ele. O Senhor podia ter dito para Josué no verso 6 do capítulo 11, ô Josué, eu sei que você está cansado, eu sei da tua luta, porque é isso que a gente quer ouvir de Deus, não é assim? É ou não é? A gente vai orar, a gente quer ouvir Deus falar, meu servo, eu conheço a tua luta, Jesus me conhece, eu sei que você está cansado, Jesus, eu estou cansado, meu servo, eu sei que tu está fraco, eu estou fraco mesmo, Jesus, então meu servo, vai dormir que eu pelejo por você. Que bom, Jesus, obrigado. É isso que tu quer ouvir, né? Pois não é isso que Deus vai te dizer. Tu quer ouvir uma coisa, Deus te diz outra.
Quando Josué percebeu a multidão, Deus falou para ele assim no verso 6, não tema não, amanhã essa mesma hora eu os darei, todos feridos diante dos filhos de Israel. Os cavalos dele você corta o joelho, os carros você queima no fogo, para esse povo saber que eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Aleluia! Deus não vai te dar moleza, mas Ele vai te dar autoridade e força para você vencer o adversário em nome de Jesus. Ele vai te renovar. Porque a Bíblia diz que Ele dá esforço ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus não vai te botar numa cadeira para você descansar e lutar por você, não, porque a vitória é sua. Você que vai saborear essa vitória. E Deus está dizendo para mim e para você, o inimigo está aí, não temas. Não temas. Não temos que temer. Mas, Senhor, são muitos, não temas. Senhor, é como a areia do mar, não tema. Eu vou te dar todos eles feridos, e você vai ver a vitória. E a Bíblia diz, irmão, que Josué e toda a gente de guerra foram apressadamente às águas, deram neles de repente. O Senhor os entregou feridos, e os seguiram, e os feriram, até que não deixou nenhum, e fez Josué como o Senhor lhe disse, entendeu? Deus deu vitória, Josué saiu ferindo aquele povo, saiu destruindo tudo, e saiu vencendo e conquistando. Aí quando você olha o capítulo 12, as terras que Moisés deu, e aí no versículo 7 diz, os 31 reis que Josué feriu, 31 reis que Josué feriu, 31. E aqui tem a relação deles. Puxa vida, Josué é um herói. Josué, se é hoje, irmão, estava jubilado, aposentado, não é? Depois dessa batalha toda, Deus dizia, Josué, passa no INSS e pega lá o teu, porque já preparei alguém para te atender e você agora vai descansar. Já está velho. Aí Deus disse, olha rapaz, você lutou, você pelejou, você batalhou, mas ainda ficou muita coisa para trás. Meus irmãos, essa mensagem veio ao meu coração para nos lembrar uma coisa. Eu e você não podemos esmorecer na vida espiritual. Não podemos esmorecer na vida espiritual. As nossas batalhas, elas não cessam. Não pense você que vai cessar a nossa batalha, não. Tudo vai cessar no dia em que o Senhor te chamar ou vier nos arrebatar. Enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, nós fazemos parte da igreja militante, que milita, que batalha. Agora, aqueles que vão no Senhor, aqueles que, como a Bíblia diz lá em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, os que morrem no Senhor fazem parte da igreja triunfante. Descansam dos seus trabalhos, as suas obras o seguem. Não é por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Agora, enquanto estivermos aqui, meu irmão, é batalha, é luta. E tem coisas que eu e você precisamos conquistar na nossa vida espiritual. Nós não podemos esmurecer, achar que, sabe, não, irmão, estou bem, não, estou bem. Às vezes, sem querer, a gente que está aqui à frente pela misericórdia de Deus, repara algumas situações. Hoje, pela manhã, por exemplo, eu estava ali na sede, em Nova Holanda, na ceia com os irmãos, e fizemos um apelo, porque falamos sobre revestimento nessa manhã. Fizemos um apelo. E aí você percebe pessoas que precisam de um revestimento.
Você sabe que precisa. Estão lá atrás de braço cruzado, como que diz assim, não preciso não. Não vou não. Vai lá, Júnior, você que precisa, vai lá, vai. E você? Não, estou bem. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, lá em Coríntios, que aquele que cuida está em pé, né? O que está em pé, cuide para que não caia. Porque um adversário, irmãos, ele não dá moleza. E tem coisas que eu preciso conquistar para me poder alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu quero encerrar essa noite, não quero me demorar, mas eu quero encerrar com Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo. Paulo foi um dos maiores lutadores, batalhadores pela fé cristã. O apóstolo Paulo, ele fala da palavra revestir nas suas 13 epístolas inúmeras vezes. Desde Romanos até Filemão, ele fala revestivos. Porque Paulo sabia da importância do revestimento espiritual para encarar o mundo em que vivemos. Porque não é fácil. Ele disse, escrevendo aos Efésios, que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. E num domingo desse passado, a irmã Fernanda aqui expôs claramente sobre essa armadura aos alunos de classe da escola dominical. Expôs muito bem aquela armadura e a sua importância, o seu valor. Paulo disse, tomem, porque a guerra é reída. É uma batalha espiritual. Não é lutar contra carne e sangue, não. É principado, é potestades, é hoste espiritual das maldades dos lugares celestiais. É muita coisa contra a nossa vida. E Paulo, quando escreve a sua carta, a sua pequena carta a Filemão, ele está preso. Como várias outras cartas que ele escreve da prisão. Ele está preso. E no versículo 9 de Filemão, que é uma cartinha curta, ela não tem nem capítulo, ela tem apenas versículos. Paulo se identifica para o Filemão, que é da igreja de Colossos, não é lá de Colossenses. Ele diz para aquele homem, sabe quem está falando com você? Sabe quem está te pedindo por Onésimo? Aquele escravo que Paulo gerou nas prisões, falando de Jesus para ele. Ele diz assim, Paulo, vírgula, o velho. Você já leu isso na Bíblia? Filemão 9, está aí, ó. Paulo, vírgula, o velho. Né? O velho. Você sabia que Paulo mesmo disse isso dele? Paulo, o velho, o velhinho. Né? O Paulo, o apóstolo, o velho. O velho nas batalhas. O velho incansável. O velho que, terminando a carta aos Efésios, ele disse, e orem também por mim, para Deus me dar autoridade, para falar com ousadia. O mistério do Evangelho, a palavra não está presa não, eu estou preso, mas a palavra não está. Paulo o velho, esse velho Paulo, ele escrevendo a carta aos Filipenses, ele fala lá em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer algo interessante. E eu quero ler com vocês esse texto. Quando ele diz assim, ele fala do que ele deixou por Cristo. Ele fala dos seus anseios por Cristo. Da sua necessidade, né, de buscar as coisas de Deus, de alcançar as coisas de Deus. Ele luta, ele diz que tirou muita coisa da sua vida, desprezou muita coisa, para se achar em Cristo, para conhecê-lo no verso 10. E no verso 11 ele diz, eu deixei tudo isso, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. E no verso 12 ele diz o seguinte, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Eu vejo nessa declaração de Paulo, irmãos,
um momento em que ele diz, olha, eu não alcancei o que eu desejava. Eu não alcancei. Ele se identifica como o velho. Na sua última carta, a segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, ele se despede dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas nesse momento aqui ele diz, olha, eu não alcancei. E eu estava olhando essas palavras de Paulo. Claro que ele está falando aqui em primeira mão dessa ressurreição, não que já a tenha alcançado. Eu não alcancei, ou não sou perfeito. Paulo declara isso, irmãos. Isso me alegra, e eu quero repartir com você essa noite. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, o senhor está cobrando uma coisa de mim que eu não vou conseguir. Tem coisas na minha vida que eu não consigo. Tem coisas que eu já orei, jejuei, e parece que Deus não tira, como aquele espinho lá de Paulo, 2 Coríntios 12. Aquilo ali para que Paulo não se exaltasse, não se soberbecesse, para que Paulo não achasse que era o maior de todos, Deus permitiu o mensageiro de Satanás para vir nas horas que ele estava exaltado, baixar ali a fogueira de Paulo. Paulo achava que era alguma coisa, aquele mensageiro dizia, você é um matador de crente, rapaz. Eu vi lá você matando Estevão, lá no princípio lá. E aquilo ali abatia Paulo de um jeito. E ele orava, Senhor, repreende. O Senhor, não posso. Se eu tirar isso de você, você se ensoberbece, você se envaidece, você se vangloria. Você vai pensar que é maior do que todo mundo. E tem coisas que Deus permite na minha e da tua vida por causa disso. Agora, outras coisas que estão lá dentro, inimigos da nossa vida espiritual, precisam ser destruídos. E o tempo passa, a velhice chega, e Deus vai dizer, você não fez o que tinha que ter feito. Mas Paulo nos anima. Paulo nos anima. Paulo disse, olha, eu não julgo o que alcancei. Não. Eu não sou perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que também fui preso por Cristo Jesus. Ele disse, olha, eu ainda não alcancei, eu não sou perfeito. E ele se identifica, Paulo o velho. Ele não era Paulo o novo. Ele já tinha lutado bastante, batalhado bastante. E quando ele fala da sua vida cristã, ele diz, combati o bom combate, era um combate. Quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 15, ele falou, quero que vocês combatam comigo. Em outras cartas ele diz, quão grande combate tenho por vós. A vida de Paulo era de luta. Lá em Efésios 13:14 ele diz, por essa causa eu me ajoelho perante Deus, para que vocês sejam abençoados. Era a batalha de Paulo pelo povo de Deus. Mas ele nos anima dizendo, sabe, eu não alcancei, eu não sou perfeito. Talvez você esteja dizendo isso agora, pastor, eu não sou perfeito, pelo amor de Deus, o que eu faço? Prossiga para alcançar aquilo para o que você foi chamado por Cristo Jesus. Nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Se eu deixar alguma coisa dentro de mim, irmãos, e disser assim, não, um dia Deus dá jeito nisso. Sabe o que vai acontecer? Aconteceu o que é lá em Juízes 3. Deus vai dizer, eu não mexo, eu não meto a mão, eu não tiro isso daí. E isso vai nos servir amanhã de prova. Isso amanhã vai vir contra nós. Isso amanhã vai vir com força sobre a nossa vida. E tem situações em algumas vidas que precisam ser resolvidas hoje em nome de Jesus. São coisas que estão te sufocando, coisas que não deixam você se alegrar, coisas que não deixam você, sabe, se resolver espiritualmente. Tem crentes mal resolvidos espiritualmente, porque não derrotaram por completo os inimigos da sua vida. Faça como Paulo, diga nessa. Paulo disse, eu não sou perfeito, gente, eu não sou, mas eu prossigo.
Eu quero alcançar. Eu não julgo, no versículo 13, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Lute, batalhe, conquiste. Faça como Paulo. Não desista da sua carreira cristã. Tem coisas na nossa vida que foram situações do passado, pecados do passado, transgressões, talvez alguma situação difícil na sua vida que precisa ser esquecida. Mas tem outras que precisam ser destruídas. Precisamos destruir. Aí você vai dizer para mim, pastor, não sei como. E agora? Não sei como? Pois eu tenho uma notícia para te dar. Lá na epístola de João, finalzinho de Bíblia, 1 João, João escreve dizendo o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você tem a ajuda daquele que pode te fortalecer. Você tem ao teu lado, irmão, aquele que venceu todas as coisas e levantou-se da sepultura e declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E se você depender dele, se você se colocar nas mãos dele, se você disser: Senhor, sabe, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou necessitado, eu não estou conseguindo, me ajuda. Ele irá com você contra essa multidão. Ele nunca deixou Josué sozinho. Por mais fortes e mais numerosos que fossem os adversários de Josué, o Senhor esteve com ele. E velho, muita coisa ficou. Deus disse: eu não vou mexer. Agora quem vai lutar é o povo. E a Bíblia diz lá no livro dos Juízes que Josué morreu. A geração que veio com Josué também morreu. Os filhos daquela geração, que não conheciam as obras do Senhor, permitiram que aquelas nações que ficaram, que aqueles povos que ficaram, se contaminassem com eles. Pegaram seus filhos, deram para suas filhas, as filhas dele receberam para cá, e Deus está de lá só olhando. Porque é isso que acontece quando a gente não desfaz toda a obra do mal na nossa vida. Chega um dia que essas obras começam a fazer parte da nossa vida. Casa para lá e casa para cá. Já que a gente não se destrói, então vamos ser amigo. Né? Já que você não conseguiu me vencer, é como uma mentira, irmão. Sabe? Uma mentira. Eu não consigo vencer. Então um dia a mentira fala assim: ô pastor Roberto, vamos fazer um acordo. Você não conseguiu me vencer. Eu estou aí. Vamos fazer um pacto. Não é? Você não vai ser mentiroso. Nem o que você vai falar vai ser mentira. É como se fosse uma omissão da verdade. Vamos ajeitar isso aí. E tem tanta coisa na nossa vida assim, irmão, que ao longo dos anos a gente vai ajeitando. Só que Deus te diz essa noite: é para destruir. Nós temos que arrancar essas coisas da nossa vida. Nós não podemos permitir que aquilo que ficou, de alguma forma na nossa vida, possa amanhã ou depois nos prender, nos acusar, nos julgar, botar o dedo na nossa cara e dizer para você: que crente é você? Aí eu sou crente da Filadélfia. Não é isso que eu estou perguntando, não. É o tipo de crente. Tem crente de Filadélfia, de Delfia Fia, tem tudo.
são como aqueles filhos de Cefas, lá de Atos, acho que 19, né, 18, por ali, 19, Paulo estava em Éfeso. Os filhos de Seva, um sacerdote lá, viram Paulo expulsando o demônio? Aí eu falei, rapaz, o negócio é mole lá. Vamos lá. Juntaram a moçada, chegaram lá para o endemoniado. Ô, demônio! Em nome do Deus que Paulo serve, sai! O demônio olhou para ele e falou assim, eu conheço Jesus e eu conheço esse Paulo. E vocês, quem são? Nós somos filho de crente. Ah, filho de crente. Frequenta a escola dominical, frequentamos. E todo domingo decora um versículo da lição, mais ou menos, né? E aí, vai sair ou não vai? Eu vou. Espera aí, vou sair. E a Bíblia diz que os demônios voaram naquele moço. Grudou com eles. Arrebentou a roupa deles. E a Bíblia diz que eles saíram dali nus e todo lanhado, correndo pela rua fora. Filho de crente não é crente. Marido de crente não é crente. Esposa de crente não é crente. Cunhado de crente não é crente. A decisão é sua. É você que vai tomar conta da sua vida. O tempo está passando. Daqui a pouco tu está velho. E Deus vai dizer, já ficou velho. E aí, não conquistou por quê? Temos que começar agora, jovens. É agora que vocês começam. Arranquem toda a planta daninha. Arranquem tudo que está prejudicando o vosso relacionamento com Deus. É cedo que se começa a batalha. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.